E nutricionista Maria Terezinha, o professor Nóbrega falou sobre a questão de se preparar. Esta preparação, ela pode contemplar uma alimentação, uma dieta, uma atitude de nutrição? Sim. Creio que o comportamento alimentar é importante na hora que tu para, né? E que tu não vai ter mais aquela atividade diária. E outra coisa que acompanha geralmente a parada, entre aspas, nós também temos a melhor idade acompanhando. E aí existem muitas mudanças biológicas mesmo, fisiológicas também, e que devemos estar preparados. A começar fisiologicamente, uma mastigação alterada, uma deglutição alterada, uma maior probabilidade de uma osteopenia, de doenças crônicas que vêm com a idade. Enfim, nós não podemos também deixar de pensar que essa parada faz com que diminua. Não era bem esse tempo verbal, mas também fugiu. Mas também, assim, nós diminuímos as nossas atividades. Tu paraste, diminuiu. E tu não pode continuar a te alimentar igual quando tu tinhas atividade. Isso quer dizer que nós devemos reduzir a ingesta? Vamos dizer assim, nós temos que reduzir com qualidade. Por quê? Porque o nosso organismo, com a idade, algumas partes vão diminuindo, as células vão diminuindo, no fígado, no estômago, a saliva diminui, nós temos problema com a mastigação em função disso, a desidratação está mais presente, não sentimos aquela sede como quando estamos com atividade, nos descuidamos, por isso é tão alta a desidratação no idoso, por um descuido, no sentido de que tu não sente aquela sede. E vai deixando. E vai deixando. Na realidade, nós temos que preservar uma rotina. Tem que ter uma rotina na própria alimentação e também haver uma mudança de hábitos quanto à atividade. Aquelas que eu posso. Sempre é o que eu posso. E mais importante do que tudo, que nós tivemos o professor falando, que queria se aposentar para ler, que ele era, né, um leitor contumaz, assíduo. Eu acho que aquilo que a gente quer fazer e que a gente tem um prazer em fazer. A alimentação tem que ser um prazer. O fato de nós diminuirmos a quantidade não quer dizer que nós não tenhamos que ter uma alimentação prazerosa, de preferência acompanhada. Nunca sozinha. Acompanhada, à mesa. A gente viu muito isso quando falamos sobre a dieta mediterrânea, lembra? Sim. Que era o comum em torno da mesa. A pessoa que tu gostas, procurar relacionamento, ou se já tem, melhor, mas não comer sozinha num canto. Nem assistindo. Vendo a televisão. Só se for de bem com a vida. For de bem com a vida. Não, mas eu ia dar essa opção para eles que estavam falando nisso. O que vai fazer? Assistir de bem com a vida. E vai ficar de bem com a vida. Então, fica esse recado valioso de você, né, doutora Maria Terezinha, entender e preparar. Já está com mais tempo. Dedique uma atenção àquilo que você vai colocar para dentro e nutrir o seu corpo. É isso? Exatamente. E uma coisa que a gente não falou, mas que temos que falar, é aumentar uma atividade. Não quer dizer sair correndo e ir para uma academia, né? Mas fazer alguma coisa boa. Ao invés de ficar parada na janela, dá uma volta na quadra, não é? Faz escolhas, ótimo, né? Faz escolhas. Prepara nesse sentido. O que eu gosto para fazer agora que eu tenho tempo? Perfeito. Infelizmente,
Cada vez mais nós estamos trabalhando É com verdade. mais idade, então nós temos que parar e ter essas escolhas. Com relação a essa questão de atividade de academia, eu fui procurar uma academia e entrei na academia, assim, cheio de jovens, e ficou, não, nós vamos entrar em contato, porque até hoje Está esperando o contato? estou esperando, porque sabe o que aconteceu? Eles olharam para mim e disseram, não, isso aqui é academia para jovem velho, não entra aqui. Sabe? Nós não temos... Essa é a referência que o professor Nóbrega começou fazendo. Nós vivemos vários Brasis e que ainda não... E ainda não está adaptado, claro, agora eu tenho uma que não tem problema nenhum, mas essa questão também da prática do exercício, muitas vezes, a grande maioria das academias, elas estão preparadas para fazer aquela barulheira e coisa, e não estão preparadas para fazer um programa Menos voltado. aeróbico, né? Não, pode até ser um aeróbico, que é importante que nós tenhamos sempre os três Aquela eixos. pulaçada, né? Nós temos que ter os três eixos, a musculação, o aeróbico e o equilíbrio. Isso é fundamental para as pessoas que já estão a partir de uma certa idade. São os três pilares de uma boa prática de exercícios. Mas as academias, em geral, elas são voltadas à questão, até que nós estávamos falando do preconceito, elas não se voltam para pessoas de mais idade. E tem um outro recado que nós vamos